E aí, galera, vamos falar um pouco sobre fração. Talvez você já tenha ouvido falar desse nome, talvez você já aprendeu sobre isso, está querendo revisar. Então, hoje eu vou dar a noção inicial, o conceito, como é que se nomeia, de onde é que surge de fração, tá legal? Vamos imaginar esse bolo gostoso, não sei se você está com fome, eu estou com fome agora, está quase na hora do almoço, claro. E eu estou morrendo de fome, na verdade, e olhar esse bolo me dá mais fome ainda. Mas vamos pegar esse bolo aí e repartir esse bolo bem gostoso, de chocolate, de baunilha. Mas que tamanho você vai partir? Imagina que você tem 4 pessoas para dividir esse bolo. Então você vai dividir em 4 pedaços iguais? Ou você tem apenas 2 pessoas e dividir em 2 pedaços iguais? Então a ideia básica de fração é essa. Fração é uma divisão. É uma divisão muito simples, que pode se tornar complicada se você não entender a ideia. Tá legal? Então vamos entender essa ideia e a partir daí a gente vai aprendendo mais coisas. Então, a palavra vem do latim fractus e significa partido, né? Ou dividido, ou quebrado, tá? Também vem de frangeira, de quebrar. Então, fração vem dessa quebra. Quebra do quê? Quebra do inteiro, quebra de algo que estava inteiro. Por exemplo, uma pizza. Você pega a pizza e parte em vários pedaços. 8 pedaços? 1 pedaço? Depende. Então, vamos olhar aqui, ó, que existem diversas formas de você partir essa pizza. Você pode partir em 4 pedaços iguais e comer 1 pedaço. Você pode partir em 3 pedaços iguais. Você pode partir em 5 pedaços iguais. Você pode partir em 6 pedaços iguais. 3, 2, 3 e comer 1. Quantos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 e comer 3. 2 pedaços iguais e comer 2. 3 pedaços iguais e comer 2. 6 pedaços iguais e comer 1. 5 pedaços e comer 2. Cada uma dessas formas de divisão da pizza, né, e de comer, você vai ter uma representação, você vai ter uma ideia diferente de fração, de divisão, de partir de forma diferente. Para cada uma é uma fração que a gente vai representar. Vamos entender como é que funciona isso. Então, uma outra forma de você enxergar. Você tem o quadrado completinho e divide em 4 partes iguais e pinta 1. Ou você divide dessa forma aqui e pinta 2. Ou você divide aqui e pinta 3, ou então as 4 partes. Ou desse jeito aqui, olha. Essas barrinhas aqui, né? Pinta 1, pinta 2, pinta 3, pinta 4. Mas repara, todo mundo está dividido aqui, ó, em 4 partes iguais. Tá legal? Aqui, olha, eu peguei o quadrado e dividi em 2 partes iguais. Uma hora eu pintei 1, outra hora eu pintei 2. 1, 2, 3 partes iguais. Tá? 9 partes iguais, ó. 9 partes iguais. Só que aqui eu pintei 3, aqui eu pintei 6 e aqui eu pintei os 9. E outra forma do quadrado, de novo aqui, olha. 4 partes iguais, pinta 1, pinta 2, pinta 3, pinta 4. Todas essas formas são frações diferentes que podem ter o mesmo valor, de divisão. Mas a ideia é essa, é pegar um inteiro e dividir de acordo com o número de partes e usar e pintar e representar um pedaço dessa fração. Tá legal? Outra forma aqui de você enxergar. Você tem aqui a pizza inteira e dividiu em 3 partes iguais. Então, eu pego o inteiro e divido em 3 partes iguais. Olha aqui, ó, novamente, esse maravilhoso docinho aqui, ó. Tá aqui o doce inteiro, tá? E divido em 4 partes iguais. Ou aqui, eu pego esse milho e divido em 3 partes iguais. Repara aqui, ó, 1 dividido por 3. Esse picolézinho aqui, divido na metade, meio.
1 dividido por 2. Esse inteiro aqui e divido em 4 partes iguais. 1 dividido por 4. Cada pedacinho desse é 1 dividido por 4. Aqui o inteiro, olha. Ah, esse donuts. Essa aula está me dando muita fome. Aqui divido na metade. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2. Entendido? Olha só. Então, a gente pode ter o inteiro. A gente pode dividir no meio ou na metade. A gente pode dividir em 3 partes ou terço. A gente pode dividir em 4 partes ou quarto. A gente pode dividir em 5 partes ou quinto. A gente pode dividir em 6 partes ou sexto. A gente pode dividir em 7 partes ou sétimo. A gente pode dividir em 8 partes ou oitavo. Em 9 partes e nono. Ou em 10 partes e décimo. Então, a gente pode tanto enxergar na forma de um inteiro ou de um inteiro. Os dois apresentam a ideia para a gente, nos mostra que é um inteiro. Tá? Por isso que é o nome. Olha só. Aqui, olha, eu tenho um copo, tá? E vou dividir em 4 partes iguais. Então, essa primeira parte, 2 partes dessa dá 2 vezes, né, essa primeira parte aqui, ó. Ou 3 partes dessas, ou 4 partes de 4, né? Imagina que eu estou dividindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes. Tá legal? Aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4. Apenas 2 partes, 2 de 4 preenchido. Aqui eu tenho 1, 2, 3 partes preenchidas de 4. E aqui eu tenho 4 partes preenchidas de 4. Tá legal? Entendeu? Vemos aqui diversas figuras que podem representar o inteiro. A estrela, o quadrado, o círculo. Temos diversas figuras, então, tá? Que parte está pintada e parte não está pintada. Isso daqui vai aparecer muito em exercício para você dizer quantas partes pintadas do todo. Tá legal? Nesse caso aqui, ó, vamos ter um exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 divisões. E quantas estão pintadas? 5. Nesse caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 partes divididas. Quantas estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. Ou nessa estrela aqui, ó. Essa estrela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Ou quinto, né? Quantas estão pintadas? 2. 2 de 5. Tá legal? Então, eu vou falar agora como é que a gente dá o nome e como é que a gente representa uma fração. Vamos pegar um caso aqui mais simples que existe, tá? Eu tenho aqui uma pizza e vou dividir essa pizza. Imagina que ela está muito bem dividida na metade, tá legal? Então, aqui, olha, eu tenho o inteiro, que é a pizza, dividido na metade. Esse pedacinho aqui é a primeira metade, esse pedacinho aqui é a segunda metade, tá legal? Quantas metades eu tenho? Eu tenho essa metade, uma, e tenho essa outra metade, 2. Juntando as 2 metades, eu tenho o inteiro, tá legal? Então, esse pequeno pedaço aqui, a gente fala assim, a gente chama assim, ó, 1/2. Esse aqui, ó, 1/2, tá legal? 1/2. Bom, vamos ver outro caso aqui, ó. Vamos mudar um pouco a representação, tá? Imagina que isso aqui é um inteiro e está dividido igualmente em 3 partes, tá legal? Então, eu vou pintar uma parte e vou pintar 2 partes. Cada um desse aqui, ele é o 1 dividido em 3, tá? O 1 dividido em
3. Então, tem quantas partes pintadas? 2 partes de quantas? 3. Ou seja, 2 sobre 3. Quantas partes? 2. O nome disso é numerador. É o número de vezes. Numerador. É o número de vezes. E a de baixo a gente chama de denominador. Por que denominador? Porque dá o nome. Denominador. Como é o nome dessa fração? Numerador é a quantidade. 2. Denominador é o que dá o nome, dividido em 3. A gente já viu como é que chama. 2 terços. Numerador, denominador. Vamos ver outro caso aqui. Vamos pegar outro caso aqui. Vou pegar, tentar fazer um quadrado aqui. Imagina que isso é um quadrado em que ele está dividido em 4 partes iguais. Tá legal? Eu vou pintar 1, 2, 3 partes. De quanto? De 4. Então, 3 quartos. Numerador, 3. Denominador, 4 ou quartos. Então, o nome dessa fração é 3 quartos. Neste caso, representa essas 3 partes do inteiro dividido em 4 partes. Tá legal? Então, aqui nós temos os nomes. Por exemplo, aqui, ó, 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 sétimos, 7 oitavos, meio, vamos ver aqui exemplos, né? 1 terço, 1 quarto, 1 sexto, 2 terços, 3 quartos, 2 sextos, 3 oitavos, 5 oitavos, 5 sextos, 3 nonos, 6 nonos. Então, são vários exemplos de como a gente pode perceber e encontrar uma fração. Vamos para outro exemplo de nomes? Para denominadores a partir de 10, vai ter um nome especial, tá? Não precisa gravar agora, é só para você saber. Mas, basicamente, é o seguinte. 1 sobre 12. 12 avos. A partir de 10 vai ser isso, ó. 2 sobre 20. 20 avos. Então, 20 avos é o denominador. 3 sobre 74. 3 é o numerador. 74 avos é o denominador. Tá legal? Para acima de 10, e não sendo múltiplo de 10, 100, 1000 e assim vai, a gente vai botar esse nome aqui, olha. O número e acrescenta avos. Tá legal? 1, 12 avos. 2, 20 avos. 3, 74 avos. E se for 10, 100 e 1000? Se for 10, 100 e 1000, olha só. 1 décimo. 3 sobre 20, 3 vigésimos. Pode ser 3 vinteavos ou 3 vigésimos. 5 sessentaavos ou 5 sexagésimos. Tá legal? Um pouquinho diferente, mas é porque é múltiplo de 10. São frações decimais. Tá legal? Mas temos ainda 1 centésimo, 1 centésimo, 2 milésimos. Tá? 3, aqui é 10.000. Então, 3 décimos de milésimo. Tá? 10.000. Bom, então, para ficar bem claro, a fração é uma divisão. A gente pode dar o nome a partir dessa divisão. Tá legal? Eu quero que você entenda primeiro esse conceito. Se não entendeu muito bem, volta para o início do vídeo. Assiste novamente, que na próxima aula a gente vai trabalhar mais esse conceito, dar outros conceitos de fração e também trabalhar com as operações. Legal? Gostou? Dá um like.
Dúvida, coloque aqui no comentário que a gente vai responder na medida do possível. Até mais!